Presidente, a todos os presentes, eu acho que aqui, nesse plenário, não tem ninguém que conheça o Brasil como eu. 58 anos de carreira, em todas as cidades, todos os estados, recebido com muito carinho. E muitas coisas tristes. Sérgio Reis já havia antecipado o voto dele. O que você vai fazer lá em Brasília? Eu vou dedicar 4 anos da minha vida ao meu povo. Vamos aguardar a confirmação. Hoje é um momento importante para mim, porque nós precisamos mudar esse estágio. Não é possível que nós tenhamos 10 milhões de desempregados, o povo morrendo nos hospitais e ninguém faz nada. Meu voto é sim pelo PRB. Confirmando, portanto, que ele já havia antecipado. Sim. 195 votos. Deputado Silvio Torres, do PSDB. Senhor presidente, faltam 8 pelo meu votos estado para de São encerrar Paulo, o estado de São governado há Paulo, 20 representantes anos de São por Paulo. políticos honestos do meu partido. Estamos chegando também à metade da votação. Metade de 504, 252. Pelos milhões de brasileiros que foram às ruas clamar por decência na vida pública, por uma nova história do Brasil, que vai varrer os corruptos que estão no governo e onde vão viver os meus filhos e os meus netos. Sim, senhor presidente. Silvio Torres, O voto do PSDB, sim. que era bastante previsível. São Paulo, 196 votos. Deputado Tiririca, do PR. Tiririca é um dos 3 que não tinham declarado o voto na bancada de São Senhor Paulo. presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Portanto, os 3 que não haviam declarado o voto, Márcio Alvino, do PR, Miguel Lombardi, também do PR, e o Tiririca, também do PR, os 3 votaram sim. Valmir Pracidelli, do PT. Por direitos iguais a todos os brasileiros, com a minha consciência absolutamente tranquila, diferente de muitos aqui, mas com o coração cheio de esperanças de que a luta pelo Brasil melhor vai continuar. Pela democracia, contra o golpe, eu voto não! Deputado Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, não. O deputado do mesmo partido da presidente Dilma Rousseff é o 11º voto não na bancada de São Paulo. Senhor presidente, meus caros colegas, meu voto vai contra o governo que institucionalizou a corrupção nesse país. Quero fazer homenagem aqui aos brasileiros de bem, aqueles milhões que foram às ruas reivindicando mudança. E mudança é o impeachment. Pela Constituição, pelo Brasil, pelo meu estado de São Paulo, voto sim, senhor presidente. Vanderlei Macris, PSDB de São Paulo, votou sim, 198 votos. Deputado Vicente Cândido, do PT. A próxima bancada, depois de São Paulo, é Maranhão. E aí é prevista mais um equilíbrio entre os votos que já foram declarados. A bancada do Maranhão está bastante dividida, mais ou menos a metade pelo sim e pelo não. Pregando a decência, contra o ódio, contra o rancor. Em homenagem aos trabalhadores que um dia decidiram construir a história com as suas próprias mãos, construindo o teu instrumento de luta política de trabalho, que é o Partido dos Trabalhadores. Eu voto contra o impeachment da presidente Dilma. Deputado Petista de longa data, Cândido, também do um PT voto de São bastante Paulo, previsível. Votou não, totalizando 50 votos. Como vota deputado Vinícius Carvalho, deputado Vicentinho, do PT. O voto do deputado Vicentinho, do PT, sindicalista histórico do ABC, é o último voto da primeira metade. Portanto, nós estamos agora na metade. Quando ele terminar de votar, já faltará apenas metade dos votos. Em nome da família da classe operária, do meu povo negro, dos quilombolas, trabalhadores do campo e da cidade, em nome da dignidade da presidenta Dilma,
Eu não aceito esse conluio espúrio, por isso voto não. Deputado Vicentinho, do PT Mais de São um Paulo, voto bastante previsível, votou não, totalizando Esse era absolutamente previsível, né? Deputado Vinícius Carvalho, do PRB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, esse governo errou ao apostar na desordem. Esse é o penúltimo da bancada de São Paulo. Acreditar no progresso desse país. E nós, nessa casa, com mais de 95 milhões de votos aqui dos deputados, temos sim, presidente, legitimidade para podermos dar fim a este governo. Em nome do povo brasileiro, em nome do Estado de São Paulo, que me acolheu muito bem, em nome do PRB, o meu partido, especialmente da minha esposa e da minha filha, que tem 20 anos. Elas sabem, são as minhas principais eleitoras, da dignidade do meu trabalho. Então, o nosso voto é sim. Vinícius Carvalho, PRB de São Paulo, votou sim. Total. Desta forma, neste momento, temos até agora 56 votos pelo sim na bancada de São Paulo e 13 pelo não. Em nome de todos os moradores de Sorocaba e a nossa querida região, em nome da minha família, em nome daquelas pessoas que estão esperando atendimento na porta dos hospitais desse país, Este é o último dos deputados representando a bancada de São Paulo. E na sequência vem a bancada do Maranhão, que está bastante dividida de acordo da volta dos empregos desse país e pelo Brasil. Voto sim pelo afastamento da presidente Dilma. Vitor Lipe, PSDB de São Paulo, votou sim. Aí imagens da Avenida Paulista, onde se concentram os manifestantes a favor do impeachment, festejando mais um voto do seu lado. Terminados os votos de São Paulo, vão começar agora os votos do Ceará. Nós vamos ouvir Maria Lídia e o nosso comentarista de política, Bob Fernandes. Obrigada, Bob, por estar aqui. Bob Fernandes, que avaliação você faz desses arrazoados que são feitos na justificativa do voto, tanto a favor como contra o impeachment, quando as pessoas fazem uma referência ao seu estado, à sua família, mulher, filhos, netos e a corrupção, entretanto, não fazem propriamente referência àquilo que é o argumento para o pedido de impeachment? Bem, primeiro, boa noite a todos. Você está sendo generosa quando você usa a expressão arrazoado, né? Que é o que menos eu estou ouvindo aí. Eu vejo essa questão de um outro ponto de vista, assim, de como é que nós chegamos até aqui, o que se discutiu e se discute há 2 anos no Brasil? Corrupção. Corrupção. O motivo técnico para você ter um processo, não ter um processo, a gente sabe, basta ouvir os advogados, sempre existirá um contra ou a favor. O que nós estamos assistindo hoje? O processo que está sendo conduzido hoje, da admissibilidade, é conduzido por uma máfia, por gente que é acusada por gravíssimos crimes de corrupção. Eu acho que se esse processo caminhasse um pouco mais e as delações dos empreiteiros estão sendo feitas, que aí podem atingir a chapa Dilma e Temer, com, supostamente, pelo que tem se vazado, dinheiro que tem sido dirigido para a campanha. Se teria um motivo absolutamente claro, não há como você não aceitar, se teria que esperar um pouco mais. Agora, gente acusada de corrupção, de 65 da comissão que admitiu esse processo, você tem 38 acusados de crimes variados. O presidente da Câmara, que pode se tornar na linha hierárquica a partir disso ser votado, o segundo na linha de assumir a presidência da República, o presidente do Senado, tantos dos parlamentares, que a gente está sempre dizendo no Brasil, sempre que se viola o direito dos competidores no setor elétrico e tal, a gente usa o exemplo da imprensa estrangeira para dizer que estão sendo violados os direitos. O que está dizendo nesse último mês a imprensa estrangeira sobre esse processo, já que nós estamos tão envolvidos? Está dizendo isso, que a única pessoa que, por enquanto, contra a qual não pesa nenhum processo de corrupção pessoal, por enquanto,
e o que tem é delação que de qualquer forma atinge vários partidos, essa pessoa que está sendo julgada. Então, eu acho que é inútil essa discussão fora do parlamento, que a gente tem pelas ruas, se é pedalada fiscal, se não é pedalada fiscal. Pedalada fiscal, governadores, prefeitos, ex-presidente, de lá para cá da aprovação, comitê. Então é isso que eu estou vendo. Agora eu estou vendo gente falando aí e alguns ou vários não resistem a 2 cliques no Google. E eles falam sobre corrupção, não resistem a 2 cliques no Google. Bom, agora... Isso tem um aspecto circense que é preciso notar e dizer com clareza. Você tem corruptos julgando alguém que não, por enquanto, até esse momento, embora esteja corrupção no governo, assalto claríssimo a estatais para financiar a campanha de maneira generalizada, porque não foi apenas um partido, isso sim, claro. Agora, corrupção, que eles estão repetindo o tempo todo, é a única coisa que até o momento a presidente não é acusada. É incompetente o governo, é medíocre o governo, é uma outra discussão. Agora, corrupção, não estou vendo corruptos dizerem diante das câmaras do país inteiro que eles estão votando contra a corrupção. Isso é uma hipocrisia assustadora, né? Agora, essa questão da legitimidade desse processo em função de, primeiro, quem conduz, que é o presidente da Câmara. Do ponto de vista formal, ele é a pessoa, a autoridade institucional a receber um pedido de impeachment, acolher ou não para colocar o processo em andamento. Na hora de decidir, tanto na comissão como no plenário, são os parlamentares eleitos pelo povo que tomaram posse, que vão decidir pelo sim ou pelo não, como nós estamos acompanhando. Você chama a atenção para a condição de muitos deles de serem réus, de serem em processos ou serem alvos de denúncias muito graves de corrupção, etc. Entretanto, Bob Fernandes, é o Congresso que temos, é a Câmara Federal que temos e é o procedimento legal que existe no Brasil. Fazer o quê? O que está se discutindo? A minha indagação, como deveria ser? O que se poderia fazer num sentido de que essa questão da legitimidade que você levantou e que ela procede, porque incomoda, é óbvio que deixa as pessoas extremamente desconfortáveis, mas são as pessoas que institucionalmente tem a condição de fazer isso. Mas essa é uma questão que eu não discuto. O que eu estou discutindo é o seguinte: se discutiu desde o dia da posse a legitimidade moral da presidente Dilma, do governo da presidente Dilma, eu discuto a legitimidade moral desses tipos, sejam quais forem, que importa que partido estejam, para discutir isso dessa forma. É isso que eu estou me referindo, quer dizer, como é que as pessoas podem estar vibrando? Eu vi aqui, vi na rua, as pessoas vibrando a cada voto. Vocês sabem quem é que está votando, qual é a história dele? O que é que ele fez? O que é que o partido dele fez? Qual é a legitimidade moral? Porque é disso que se trata. O que é que nós estamos discutindo? O que é que você, toda noite quase, quando está aqui, entrevistando as pessoas, o que é que nós discutimos ao longo desses 2 anos? A legitimidade moral, a corrupção. Então, é isso que eu estou discutindo. Se você tem um processo que está andando, por que existe esse processo? Porque existe a Lava Jato. Se não existisse a Lava Jato, esse processo não existiria por causa de pedaladas. Isso jamais teria chegado a isso. Então, se há legitimidade que leva a esse processo, como é crível e aceitável a gente estar assistindo esse espetáculo? Uma coisa é a denúncia, quando vier a ser feita pela Lava Jato em relação à chapa Dilma Temer, etc, etc. Outra coisa é isso. E mais, com Temer na presidência, foram assinadas pedaladas também pelo ministro da Fazenda. Portanto, por que a presidente Dilma será julgada pelas pedaladas? Ele nega, né? Ele nega, mas não é inegável, só vê a data. Como governadores, etc. Quer dizer, a gente faz de conta que, os governadores, mas aí não é o caso. Não é o caso, não. É o caso. Como é que você julga num caso e não julga no outro caso? Agora, a questão, o dia seguinte. Sem esquecer uma coisa que para mim é claríssimo: incompetência, mediocridade do governo. Isso é uma outra questão que eu, particularmente, acho que é um dos motivos do desastre. A mentira na campanha de dizer que não faria e depois faz o ajuste fiscal, assim como a oposição que diz que faria, quando chega na hora de votar, vota contra si mesmo. Só que nós vamos passando por isso tudo, é que isso tudo é um grande circo. Por exemplo, como é possível que nós, jornalistas, quando estamos ouvindo esses personagens todos, Agripino Maia,
Paulinho da Força. Como é que a gente não pergunta, ô cidadão, o senhor também não é acusado de um caso de corrupção ou o senhor não tem 6 acusações como réu no Supremo? Por que a gente não pergunta isso? Quer dizer, é tudo um faz de conta de corruptos acusando os outros de corrupção. E isso é aceitável, porque é parte do jogo. Tá bom, mas isso é um circo. É preciso dizer com clareza, isso é, e muitas vezes, um circo. E a mudança para isso, o que seria? Porque a mudança de um perfil de um Congresso é através do voto. Né? É em eleição, existe toda uma sistematização de um processo. O ano passado? A renovação, ela não é tão antiga assim, ela é recente. Mas o que aconteceu ano passado, enquanto se tentava mudar a política, a reforma política? Quais eram as manchetes no dia seguinte? Eduardo Cunha derrota o governo. Câmara derrota. O que estava sendo derrotado ali não era o governo, era a reforma política que perdia de noite e no dia seguinte ganhava no tapa. Mas a reforma política não avança há quanto tempo no país? Mas é isso, mas quando teve a oportunidade no ano passado de votar, o que aconteceu? Não se votou no tapa no dia seguinte, porque perdeu na véspera. É isso, quer dizer, a nossa responsabilidade também como jornalista, comunicador, em vez da gente apenas surfar na crise, porque é fácil, bater em governo e na festa. A nossa responsabilidade com os atores, com o que eles estão dizendo ali na hora, de serem questionados. Mas o senhor Agripino Maia, o senhor não foi acusado no Rio Grande do Norte de ter recebido uma propina de 1 milhão? Como é que o senhor fala tão assim? O senhor não é culpado de ninguém. Aliás, ninguém é culpado de nada, a ser julgado. Mas é isso, é tudo... Mas tudo é aceitável. Eu estava vendo agora há pouco o debate aqui. O que vai acontecer no futuro? Não, mas pode ser que os caras vão para a rua. Quer dizer... Pode-se ir para a rua por enquanto. A partir do momento em que forem derrotados, quem for para a rua será criminalizado porque está indo na rua. Mas como? A rua não é livre para todo mundo? É isso, são lógicas na narrativa, lógicas no discurso de nós, jornalistas. Aí tem a ver com outras questões, com a falta de coragem para mexer em outras coisas que não tiveram desde Fernando Henrique. Mas é uma outra questão para outro dia. A questão do golpe. Que chama a atenção exatamente pela divergência das opiniões. Grupos diferentes, entendendo que esse processo de impeachment é um golpe, e o outro grupo que é a favor, óbvio, entendendo que não, que é legal e que é legítimo. A diferença, né, de deposição de um presidente em 1964... a do Collor e a de agora. Por que agora é golpe? Collor foi golpe? 64 foi golpe? Onde existe ali semelhança e diferença? Acho que 64 foi um golpe clássico. Clássico. Em 92, o que aconteceu foi que na campanha de 89 houve uma blitz majoritária midiática em favor de um candidato e contra 2 candidatos, sendo que o mais visado não era nem o Lula, era o Leonel Brizola, que era o inimigo que se imaginava que chegaria ao segundo turno. Só que você teve o confisco da poupança no primeiro dia. Você, nos primeiros meses de governo, a cada denúncia, eu acompanhei isso muito de perto, dezenas de matérias dizendo o que era aquilo que estava acontecendo, quem foi nomeado para dirigir, Caixa Econômica Federal, Banco Central, Banco Nordeste, as pessoas que levantaram a quebra da empresa tratoral do PC Farias antes do governo. Essas pessoas foram nomeadas para dirigir os bancos. Então você tinha uma motivação. Agora você tem um caso de corrupção, claro, sendo julgado, etc. Ok, quando chegarmos a esse ponto, se terá... Mas o impeachment de Collor, em algum momento foi chamado de golpe? Pelo próprio PT, que hoje chama esse processo de impeachment de golpe, naquela época liderava o impeachment contra o impeachment de Collor. Naquela ocasião ninguém falava em golpe. Mas quem conduzia aquele processo de impeachment até então não era chamado de ladrão no meio da sessão, como hoje ouvi deputados chamarem o condutor da sessão de ladrão e bandido. É isso, essa é uma diferença. Eu acho que a diferença é o debate moral que empurrou isso aqui até agora. Ele não pode ser esquecido na hora que você chega, não. Agora a gente suspende que os caras são ladrão ou bandido, que é como eles estão dizendo, enquanto a gente julga. Depois a gente volta a conversar sobre isso. Isso não dá, gente.
É essa que é a diferença. O debate sobre golpe ou não golpe, para mim, está mal colocado quando você discute se é técnico ou não. O debate o tempo todo que o Brasil teve nas ruas é um debate moral, sobre corrupção. Os jornalistas falam todos os dias sobre corrupção e tem que falar. Então, como é que nessa hora suspende-se esse tema? Porque nós estamos tratando isso do ponto de vista técnico. Não, a Constituição permite. Claro que a Constituição permite. Só que pergunta-se, por que está denunciado há 271 dias o senhor Eduardo Cunha e ele continua na presidência da Câmara, por exemplo? São essas coisas que são... o transitado em julgado, né? É uma outra questão, né? Não dá para discutir do ponto de vista técnico, porque do ponto de vista técnico está sendo um pouquinho para lá ou para cá, está sendo feito... Está certinho. Está certinho. Não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo essa obviedade de estamos assistindo esses tipos dizerem tal, sendo que 271 deles, sobre eles, pesa de fraude, como disse o Los Angeles Times, de fraude até homicídio. De 594 parlamentares. Como é que a gente não pode levar isso em consideração? Como se isso não tem importância, isso é só desculpa. Não é. Mas, de qualquer forma, a vulnerabilidade da presidente Dilma é pela própria impopularidade em que ela chegou. E por que Dilma chegou a nível tal de impopularidade a ponto de nós estarmos hoje nesse dia que tem todos os contornos de um dia histórico? Por um acúmulo de erros morais, que na verdade esse julgamento moral começou há 11 anos atrás com o Mensalão, de erros de não saber fazer política, de erros do Partido dos Trabalhadores, de erros na condução da economia, por isso. E claro... Quer dizer, um somatório, não dá para apontar um somatório. Assim, o PT é muito responsável, sim, pela situação em que está a Dilma. A Dilma é responsável, sim, pelo estelionato eleitoral, pelos erros cometidos, pela prepotência, etc. Quer dizer, é esse somatório? O somatório que eu diria o seguinte, a narrativa, o que você está dizendo aqui, o que eu estou dizendo aqui, o que qualquer um vai dizer daqui a pouco, ele tem um peso. Ele influencia, e se ele tem majoritariamente um lado, e no meu entendimento tem, porque faltou coragem a Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma de enfrentar uma questão que, no meu entender, é fundamental para uma sociedade democrática, como são várias do mundo, é regulação econômica dos espaços de mídia, para que se possa ter pluralidade real e afetiva, assim como temos aqui, estamos discutindo. Em qual televisão aberta se vê um debate como esse, do Oiapoque ao Chuí no Brasil, ao longo de todo o tempo, sobre todos os assuntos? Isso ajuda a explicar. Também, independente de todo o acúmulo de erros que houve, há e é evidente. Ok. Agradeço muito, Bob. Hoje, conversar conosco, fazer a sua análise. Você que é o comentarista de política do Jornal da Gazeta. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigado, boa noite. Gamberini. Obrigado, Maria Lídia. Nós vamos rapidamente a Brasília, onde vota, neste momento, a bancada do Ceará na Câmara dos Deputados. Já tiveram na Veja, tiveram no Lava Jato, tiveram na imprensa, só não tiveram nas páginas sociais. Portanto, em nome de 54 milhões de brasileiros, eu voto não contra a ditadura dessa cidade. Esse voto não é de Chico Lopes, do PCdoB. Do Ceará votou não, totalizando 62 votos. Enquanto você ouvia a entrevista da Maria Lídia Flandoli, aliás, a conversa dela com Bob Fernandes, aconteceu a votação dos deputados que representam o Maranhão. E por lá foram 10 votos pelo sim e 8 votos pelo não. Um dos deputados, que era José Reinaldo, do PSB, não havia antecipado qual seria a posição dele e ele votou pelo sim. Portanto, 9 já eram conhecidos, 9 sim, e agora foram 10, portanto, registrados e 8 deputados votaram pelo não. E durante a votação no Maranhão, quando o vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, do PP, foi fazer o voto dele, houve ali um alvoroço na Câmara dos Deputados e houve a necessidade da intervenção do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pedindo ali ordem e respeito ao voto de todos os deputados. Deputado Domingos Neto, do PSD. Solução para o nosso país só pode existir se for através da democracia. Apresentei nessa casa, com o apoio da maioria desta casa, o projeto que convoca o plebiscito popular para que a população diretamente decida o nosso futuro. Qualquer solução fora disso não pode ser respeitada por um país que tanto lutou pela democracia. Sou contra eleições indiretas, sou a favor da democracia e voto não ao impeachment.
Deputado Domingos Neto. Esse já era um dos votos conhecidos aí entre os deputados da bancada do Ceará. A primeira bancada a votar foi a de Roraima, foram 7 votos pelo sim. Depois, Rio Grande do Sul, 22 votos. Santa Catarina, 14. Amapá, 3 votos. No Pará, 10 votos. Paraná, 26 a favor do impeachment. Mato Grosso do Sul, 5 deputados votaram pelo sim. No Amazonas, foram 8. Rondônia, 8. Goiás, 16. No Distrito Federal, foram 7. No Acre, foram 4. Tocantins, 6. Mato Grosso, 6. São Paulo, a maior bancada da Câmara, 57 votos a favor do impeachment. E no Maranhão foram 10 votos. E você acompanha agora os votos dos deputados da bancada do Ceará. E na sequência virão ainda os votos dos deputados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. Os deputados já sabem, obviamente, a ordem de votação e vão se posicionando ali para agilizar o processo. Gorete Pereira, PR Ceará, abstenção, 4 votos. Deputado Tivemos aí a José quarta abstenção, o último voto da deputada cearense. Que era da Gorete Pereira, que não tinha informado até então qual seria o voto dela. Então ela se absteve. Eu dei a minha juventude em defesa da liberdade, da justiça, do direito e pela democracia. E é em nome da democracia que nós conquistamos, em respeito à Constituição brasileira, porque eu não vi aqui os argumentos daqueles que propagaram o voto sim, dizendo... São 8h30 da noite agora, nós temos uma informação para vocês, telespectadores aqui da Gazeta. Por causa dessa votação do impeachment que nós estamos acompanhando, o programa Seguro, que seria exibido agora às 8h30, vai ao ar às 11 da noite. Que cometeu pedaladas fiscais. E todos nós Continuamos sabemos acompanhando a votação em Brasília na Câmara dos Deputados. Porque todos os governos praticaram as pedaladas fiscais. E, portanto, a presidente Dilma não cometeu crime nenhum. E por isso, em nome da democracia, em respeito à Constituição brasileira, em nome da dignidade do povo brasileiro e de respeito à presidente Dilma, que é uma mulher honrada, séria. O deputado tem se alongado e o presidente da Câmara pede a posição dele. Parlamentar. Deputado José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, votou não, totalizando 64 votos. Agora a Maria Lídia, nossa comentarista a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, vão analisar essa votação que nós estamos acompanhando. Obrigada, Denise. Você está aqui. Bom, Denise, a situação da economia, a percepção das pessoas é de que está muito difícil. O desemprego já chegou muito próximo, possivelmente na casa de muita gente. A percepção do aumento do custo de vida. E então não está difícil entender a gravidade do momento para o cidadão mais simples, para o cidadão comum. Nós estamos num momento que tem aí uma possibilidade de início de um processo de mudança. Se a continuar nesse ritmo da votação, a probabilidade, a gente já pode até falar nesses termos, de aprovação do impeachment fica a cada momento mais elevada. Temos de esperar, não podemos antecipar resultados. Mas vamos falar de cenários. Se o impeachment não for aprovado e continuar a presidente Dilma, que chance ela tem, depois de todo esse processo que certamente a fragiliza, de realinhar a economia do país e melhorar a condição de vida dos brasileiros em geral? Olha, Maria Lídia, eu acho que é mínima, se não zero,
a chance dela colocar a casa em ordem, de conseguir recuperar governabilidade, inclusive. Porque a gente vê uma total desmobilização da classe política, então isso é fundamental no momento em que você precisa fazer ajustes importantes na economia, e ela já vem se arrastando há mais de um ano. E agora ela perdeu o apoio da base dela mesmo, né? A derrota, se sair agora a aprovação do impeachment, não é apenas da oposição, é também da base que era aliada do governo. Então aí você já tem uma dificuldade imensa. Depois ela foi perdendo espaço em relação ao empresariado e em relação ao mercado financeiro. O mercado nas últimas semanas tem reagido muito ao noticiário favorável ao impeachment. Nós tivemos uma recuperação muito forte de Bolsa de Valores, nós tivemos uma queda muito forte do dólar, que só não foi mais forte por uma intervenção recorde do Banco Central. Que o Banco Central quer evitar problemas do lado do empresariado, problemas em relação à competitividade do produto brasileiro, que poderia melhorar e dava alguns sinais de recuperação ainda muito pequenos, né? Em função da recuperação do dólar. Né? Uma questão de competitividade, balança comercial, contas externas. Então você teria empresariado contra ela, porque é enorme o número de entidades que já se posicionaram a favor do impeachment. Você tem essas dificuldades de mercado financeiro. Você tem a perda de credibilidade no mercado internacional. O Brasil perdeu o grau de investimento que foi conquistado depois de décadas e décadas de se tentar colocar a economia em ordem. Então, qual seria a chance dela recuperar terreno em todos esses sentidos e garantir condição de negociação no Congresso, condição de articulação junto ao meio empresarial para viabilizar investimentos, atrair dinheiro de fora? Então, eu só vejo situações contrárias a qualquer condição de governabilidade. Bom, agora o outro cenário. Supondo que o impeachment vá ao Senado e chegando no Senado tem aprovação, Michel Temer assume. Temer, considerando também a situação que o envolve, ele já teve uma menção em delação premiada. Temer tem uma situação delicada em relação ao próprio apoio do PSDB, em relação a ele, que parece um apoio envergonhado, porque a vida inteira o PSDB foi oposição ao governo Dilma, Temer era vice e garantia votação dos projetos de Dilma no Congresso. Então entra aí a indagação. Temer terá força e mão firme para poder implementar as medidas difíceis e amargas que precisam para o ajuste da economia e o resgate da confiança desses mesmos empresários a quem você se referia agora há pouco? Olha, eu acho que ele está contando com esse apoio hoje, é bom que ele aproveite esse apoio. Então, de imediato, assumindo, ele teria de montar uma equipe confiável, uma equipe que gere uma confiança em relação à implementação de um novo modelo econômico. Mas o que é uma equipe confiável? Dilma Rousseff até ensaiou isso quando ela colocou Levy à frente do Ministério da Fazenda. Quer dizer, confiável para o mercado financeiro? Não só mercado financeiro. Alguém que tenha respaldo do passado, do que já fez, uma biografia em termos de experiência em gestão de política econômica, em propostas que já foram apresentadas. Alguém que não venha com alguma coisa experimental. O Brasil não tem mais tempo a perder. Então, esse novo governo também não teria tempo a perder, teria de ter um mínimo de projeto de gestão da economia, de gestão da crise e pode sim lançar algumas medidas de imediato. A gente está vendo isso na Argentina, por exemplo, com o Macri. Ele tem tomado medidas duríssimas, tem provocado mais inflação, mexeu com o câmbio, a população já protesta em relação a algumas coisas, mas ele criou confiança, ele conseguiu renegociar dívidas antigas, aquela cobrança dos fundos abutres, ele está conseguindo fazer a máquina andar. Né? Chegou pelo voto, mas também representou o novo. Essa questão de você ter expectativa de que alguma coisa vai mudar. Porque a presidente Dilma não consegue mais fazer isso. Há muito tempo ela vem se arrastando numa tentativa de permanecer no poder e vem cometendo equívocos atrás de equívocos. Ela foi buscar ajuda do lado de movimentos sociais que são contra qualquer avanço no sentido de você reduzir gastos, comprometimento de receita. Não que vai ser uma mágica, que Michel Temer seja maravilhoso,
tem um governo maravilhoso em termos, por exemplo, de avanços muito grandes de programas sociais, de recuperação de renda, tudo isso vai ser muito difícil. E vai ter muita pressão, porque a deterioração foi muito forte. Porque se acontecer dele chegar ao poder via o impeachment, ele terá muita pressão de toda a ala que era contra o impeachment. Isso já está prometido. Mas o impeachment garantido agora pela maioria da Câmara e do Senado, ele já vai contar com esse respaldo. Porque eles não vão se posicionar contra um modelo que tenta reverter a crise econômica. Porque isso vai pegar muito mal para os políticos que forem contra um posicionamento dele. Claro que vai ter PT na oposição e o PT tem muita experiência em relação a isso. Claro que vai ter pressão de movimentos sociais, muita coisa antipática vai ter que ser discutida. Inclusive, eu acho que não dá para escapar de apresentação, pelo menos, de algum projeto de reforma da Previdência. A Previdência é o grande gargalo das finanças públicas, tem muita coisa a ser feita. Revisão de ministérios, redução de cargos, redução de comprometimento de receita. Pode aparecer de novo pauta-bomba, como já aconteceu com relação à presidente Dilma, mas você tem pelo menos o início de uma reversão desse processo. O que não dá é para a gente continuar sem um horizonte em uma situação em que o empresário, mesmo tendo dinheiro, mesmo estando bem, ele segura investimentos. Está todo mundo com medo, não sabe o que pode acontecer. Quer dizer, melhorando o ânimo e o clima, mesmo no mercado interno, existe a possibilidade de agilizar investimentos produtivos. Do lado empresarial, o consumidor vai ficar com menos medo, porque você pode ter um ambiente um pouco menos negativo. Vamos ter um ano de crise, a recessão vai prosseguir neste ano, porque vem no embalo. Você não consegue reverter essa situação de uma hora para outra. Possivelmente a gente vai ter um crescimento muito pequeno no ano que vem, mas é preciso você ter confiança no cenário para atrair investimentos, fazer com que os projetos de concessão caminhem, porque o governo deixou isso de lado também, até por uma questão política, ideológica. Não fez as modificações que deveria ter feito nos projetos para conseguir viabilizar essa atração de investimentos. Então era tudo muito travado, os leilões que não aconteceram, o governo perdeu terreno em relação a isso. E você vai desmontar uma máquina que estruturalmente levou à corrupção. Então você pode ver algumas estatais, fundos trabalhando com uma nova estrutura, não viciada. E fatores externos? Você está falando muito dos fatores internos, né, para esse realinhamento da economia, o resgate da confiança e, consequentemente, do investimento e do consumo. Mas fatores externos, que possibilidade que tem numa hora dessa de contribuir ou agravar a situação? Porque um dos grandes argumentos do governo Dilma é que tudo também está do jeito que está, Brasil vítima da crise financeira internacional. Finalmente bateu a nossa porta, chegou aqui e desestabilizou. Não foi exatamente isso, né? Pode ter complicado um pouco mais. Exatamente, com a queda de preços de commodities, claro que trouxe um fator adicional de crise para o Brasil, de perda de receita, de retorno das exportações. Isso mexeu com a atividade, a gente teve inclusive volatilidade maior de bolsa em função disso. Agora, os problemas nossos foram criados aqui mesmo. Foi um problema de gerenciamento, de contenção de preços que depois levou ao tarifaço, de desequilíbrio estrutural das finanças públicas. A gente já não tem meta fiscal. Este governo já está prevendo um déficit das contas neste e no próximo ano. Então, por aí você vê a falta de perspectiva. Agora, o cenário internacional pode interferir de duas formas. De um lado, há essa preocupação com relação à queda de preços de commodities, a desaceleração global. Isso reduz o espaço para ampliação das exportações brasileiras, que já não vêm bem por outros fatores. O custo do Brasil encarece muito o produto brasileiro, por isso até que o Banco Central vem brigando para segurar o dólar no patamar mais alto, que é para não piorar ainda mais essa situação de competitividade. Então, por aí a gente pode ter algumas dificuldades, porque as projeções são de um crescimento um pouco mais fraco da economia global, mas não tão ruim como o Brasil. O Brasil tem das piores projeções hoje em relação ao crescimento. Na América Latina, por exemplo, só estamos melhores do que a Venezuela. Então, por aí a gente percebe que o Brasil perdeu um imenso terreno. Dá para trabalhar melhor nesse sentido. E tem muita liquidez no mercado internacional hoje, Maria Lídia, que está buscando esse dinheiro que está circulando pelo mundo, buscando uma boa rentabilidade. Você vê o Japão para estimular o crescimento, a Europa trabalhando com juro zero. Juro negativo. Estados Unidos vacilando na retomada de juros mais normais, dentro da normalidade, exatamente por essa previsão de um crescimento menor. Então, se o Brasil
consegue fazer a lição de casa, mostrar que tem uma perspectiva melhor, pode atrair muito investimento. Nós temos juros altíssimos, pode haver até espaço para redução dos juros, essa é uma outra história, porque a inflação vem sinalizando alguma queda. Mas o Brasil pode atrair muito investimento de fora, é dinheiro que está buscando potencial de investimento. E é bom que o Brasil não perca espaço, porque tem a Argentina concorrendo, tem outros países da América Latina que estão melhor organizados e conseguem atrair esse dinheiro. Quer dizer, tem que haver uma agilidade também. Temer, além de toda a adaptação, se acontecer de passar o impeachment e ele assumir, claro. Então você acaba de elencar aí, né, as iniciativas que ele será obrigado a tomar para conseguir esse realinhamento da economia, mas tudo num ritmo muito acelerado. Muito rápido. Ele não tem muito tempo para ficar pensando. Não, ele tem que despertar aquele choque de confiança que todo mundo espera que venha com o novo governo. Que a presidente Dilma, como eu disse, até ensaiou, quando ela montou uma equipe econômica tida como mais conservadora, mais ortodoxa, mais voltada para a questão do ajuste fiscal, só que ela não conseguiu decolar porque enroscou na crise política. Também teve esse peso. Crise política, Lava Jato, acabaram minando qualquer chance dela levar adiante um programa. Mas ela também não tinha muita convicção. Tanto que vacilou naquela redução de ministérios, ela vacilou em muita coisa que poderia ter feito. Foi tentativa e erro, né? Aquela exatamente. Coisa, vai, mas não vai com muita vontade. Vai para jogar para a torcida, não mas vai para ver o que dá, né? Exatamente. Mas o lance, assim, da questão da economia, do Temer ter muita agilidade para poder oferecer esse choque de confiança que você falou, a rapidez, mas aí entra a crise política, a disputa polarizada, a divisão que existe no país, o ressentimento de quem está entendendo que um pedido de impeachment é golpe. A ilegitimidade de quem conduz esse processo e que tem uma rejeição muito grande. Tudo isso como elementos dificultadores para um sucesso das medidas daquele que vai assumir, no caso, Michel Temer. Como é que você vê isso? Superação da crise política num passe de mágica? Ou ele vai lutar com muita dificuldade para a conquista de uma base parlamentar que garanta a tal da governabilidade? Coisa que o presidencialismo de coalizão tentou e também acabou resultando no que resultou. Olha, eu acho que vai depender muito da habilidade política dele. Eu imagino que ele tenha muito mais habilidade do que a presidente Dilma, porque logo de início ela tentou deixar de lado o PMDB e deu no que deu, não é? Em boa parte foi por conta disso. Além da inabilidade na gestão da economia, teve a inabilidade política. Logo de início ela partiu por um confronto com a Câmara. O Eduardo Cunha, independentemente de todo o histórico das denúncias que o envolvem, ela partiu por um confronto que deu muito errado. Então ela não teve habilidade política para preservar a base de apoio. Nem ela e nem o PT e os aliados. E vamos lembrar que teve um momento em que ela estava rompendo com o Partido dos Trabalhadores. Ela não foi nas comemorações de aniversário do partido, ela não participou do programa. Ela e o ex-presidente Lula estavam rompendo. Só quando a coisa complicou mesmo, que eles voltaram a se unir para ver se Forças Unidas conseguiam preservar o governo e evitar que o PT saia do governo. Então houve muita inabilidade política e agora Michel Temer já está fazendo negociações. A gente viu as filas lá no Palácio do Jaburu para negociações, a própria agora a negociação era o sufoco pelo voto hoje, né? Exatamente, porque ali estava um jogo muito tenso. Mas já tem negociação futura também, né? Já tem no período pós-impeachment. Promessa futura, claro. Não tenho dúvida que tem. Agora negociação a gente espera. Agora o que a gente espera é que você venha um ministério também muito melhor qualificado do que esse da presidente Dilma, que ela se uniu ao chamado baixo clero, quando ela foi perdendo a base de apoio mais forte, ela foi fazendo essas negociações e a gente teve um ministério de baixíssima qualidade que não garantiu o espaço para ela. Ela esperava barrar o processo de impeachment desde a comissão. Ela se aliou, por exemplo, a Leonardo Piscieri para tentar viabilizar. Houve mudança do rito processual estabelecido pela Câmara até um tipo Supremo. Racha no próprio PMDB, exatamente, né? E não conseguiu.
Então, nem na escolha dos aliados ela se deu bem. Então, o que a gente imagina é que Michel Temer, com toda a experiência que ele tem, ele possa partir de uma situação um pouco melhor em termos de capacidade de negociação, de espaço para negociar. E aí vai depender muito da equipe, dos projetos que ele vem apresentar logo de início. Eu acho que os primeiros passos podem ser decisivos aí para delinear algum projeto um pouco melhor, e o país precisa disso, né? Nós já passamos um ano discutindo, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, e todo mundo travando, o país travado, e é importante que agora o Senado também não demore, caso seja aprovado o processo hoje, que o Senado agilize isso também, porque nós vamos ter um vácuo de governabilidade sem que nada aconteça, e nesse meio tempo aí, tudo pode acontecer em relação ao Congresso, por exemplo, aprovar medidas que sejam piores para a economia. Então é preciso agilizar. Se estamos num processo, é melhor para o país que seja rápido. Eu agradeço muito os seus esclarecimentos, as perspectivas que você traçou, importante para a nossa reflexão e posicionamento, né, em relação àquilo que o futuro possa nos trazer. Muito obrigada, Denise, uma boa noite. Gamberini. Obrigado, Maria Lídia. Nós voltamos a acompanhar a votação na Câmara dos Deputados em Brasília. Está votando nesse momento a bancada do Rio de Janeiro. E esse deputado que votou agora deve ter mais 2 ou 3 antes do voto, que é o do Eduardo Cunha. Faltam dois votos para o voto do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. 226 sim. Vamos acompanhar e saber. Embora já se tenha uma ideia bastante amadurecida de como ele vai votar, vamos acompanhar o voto dele. Senhor presidente, foram até agora, portanto, 7 votos a favor, no sim, então, na bancada do Rio de Janeiro, e 5 votos contra. Meu voto é pela minha família, meus eleitores e pelo meu país. E que Deus nos abençoe. Sim ao impeachment. O próximo deputado a votar é o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara. 8. Deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Voto, portanto, do deputado Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados, envolvido em crimes, acusações de corrupção, votou sim pela saída da presidente Dilma Rousseff, pelo impedimento da presidente Dilma Rousseff. Senhor presidente, a deputada Clarissa Garotinho, do PR, não está presente, ela está de licença maternidade. E o último que votaria pela bancada do Rio de Janeiro é o Washington Reis, do PMDB. Ele acabou sendo o primeiro de todos por causa de uma necessidade médica. E ele votou pelo sim. Foi o primeiro voto de hoje. Foi o primeiro voto de hoje. Ele passou na frente, mudando a regra e a ordem aí da votação por uma necessidade médica. Diego e Tati Teixeira, por um tempo novo contra essa corrupção, sim ao impeachment. Ezequiel Teixeira, PTN, Estado do Rio de Janeiro, votou sim, totalizou 230 votos. Por enquanto, então, na bancada do Rio de Janeiro, Alessandro Molon, da Rede, Benedita da Silva, do PT, Celso Panceira, do PMDB, Chico Alencar, do PSOL e Chico D'Angelo, do PT, foram os votos para o não, ou seja, defendendo aí o governo da presidente Dilma Rousseff. Os demais votaram pelo sim até o momento e Clarissa Garotinho está ausente da sessão. 10 milhões de brasileiros hoje desempregados, eu voto pelo impedimento da presidente da República. Eu voto sim. Felipe Bonier, do PROS, do Rio de Janeiro, votou sim, total 231 votos. Deputado Fernando Jordão, do PMDB. Presidente, pelo Brasil, por todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, pelo eleitor que me colocou aqui, pelo trabalhador desempregado, pela minha família, eu digo: o verde do teu mar, ó Angra dos Reis, a luz do teu luar, ó Angra dos Reis, o brilho do teu sol, ó Angra dos Reis. Sim pelo impeachment da Dilma. Fernando Jordão,
PMDB do Rio Esses de dois Janeiro, últimos votou estados, sim, as bancadas dos últimos estados representam o que já era bastante conhecido. Os estados do Nordeste tendem a ter um pouco mais de votos não. Foi o que aconteceu no caso do Ceará, por exemplo. A maioria votou não. Agora, no Rio de Janeiro, a tendência é que haja um volume muito maior de votos para o sim do que para o não. Ao menos era o que os deputados já vinham antecipando e divulgando Rio de Janeiro, para a imprensa. abraça a Avenida Atlântica. Eu quero dizer a todos nós, chega o momento de se valer da Constituição, de se valer sim do regimento da casa, de dar uma demonstração nessa tarde e ouvir a sintonia das vozes da rua. Então, pelo meu Estado democrático, pelo meu filho Matheus Floriano, minha filha Natália e meu neto Luca, que é criança, e também meu presidente, desde lá do meu estado, de Vai e Sai, a Paraty, do meu país, do Oiapoque ao Chuí, sim, por isso convoco meus pares, nessa tarde, nessa noite, voto sim ao impeachment, vem pra cá, Brasil, vem Rio, vem impeachment já, é desse jeito, graças a Deus. Do DEM votou sim, 233 votos. São necessários 342 votos pelo sim para que o processo siga para o Senado. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles... Deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, foi ofensivo com o presidente Eduardo Cunha, chamou de gangster e foi vaiado por correligionários de Cunha no plenário. Evandro Lins em Silva, eu voto por Arraes, eu voto por Luiz Carlos Prestes, eu voto por Olga Benário, eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro, eu voto por Zumbi dos Palmares, eu voto não! Deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, votou não. A tendência é que agora, se aproximando do fim da votação, já passamos da metade, os ânimos realmente fiquem mais Eles vão se manifestando com mais exaltados. emoção, né? Exatamente. Pode falar, deputado. Senhor presidente, eu gostaria de lembrar a todos os brasileiros e brasileiras que nós temos ainda E temos dois votos interessantes de acompanhar daqui a pouquinho, que são os votos de Jair Bolsonaro e Jandira Fegali. Dois votos certamente contrários de duas personalidades do nosso parlamento. Nesta sessão especial, quero fazer uma homenagem também personalidades fortes e polêmicas do nosso parlamento. Daqui a pouco o voto deles. Nós não vamos Logo na sequência vem Índio da Costa e depois Jair Bolsonaro e Jandira Fegali. Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado 234 votos. Deputado Índio da Costa, do PSD. Senhor presidente, eu disputei a eleição de 2010 como vice do José Serra contra Ele já vinha se posicionando, fez inclusive discursos na Câmara, já antecipando o voto dele. Hoje, falta saúde, educação, segurança pública e falta emprego. Fui relator da lei e trabalhei muito para aprovar a lei do ficha limpa aqui nessa casa. E não poderia votar diferente. Votarei em favor dos cariocas, dos brasileiros. Votarei sim pelo impeachment da presidente Dilma. Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, votou agora sim, Jair Bolsonaro. acumulado 235 votos. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. Nesse dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. A gente ouve vaias e aplausos ao elogio de Bolsonaro ao presidente Eduardo Cunha. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor
de Dilma Rousseff. Carlos Alberto Brilhante Ustra é um coronel ligado ao OBAN, do DOI-CODE aqui em São Paulo, foi comandante do DOI-CODE aqui em São Paulo, é acusado de ter torturado várias pessoas e assassinado vários presos políticos. O deputado Jair Bolsonaro acaba de fazer o elogio a um homem que é acusado de ser torturador. Isso gerou ali bastante rebuliço na Câmara dos Deputados. A próxima é Jandira Fegali, que também é bastante esperada aí. Primeiro, registrar a minha indignação, deputado Eduardo Cunha, por ainda vê-lo sentado nesta cadeira sem reunir condições morais para isso. Segundo, a minha indignação de vê-lo abraçado com um traidor da democracia que tenta usurpar a cadeira da presidenta, que é o senhor Michel Temer, que não tem voto para tal. Terceiro, quero expressar aqui que ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment, que reúne corruptos, torturadores, como Jair Bolsonaro, e traidores da pátria. Em respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade, que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção, dizer: a luta apenas começou. Em respeito à democracia, à Constituição, não há crime. Presidente Dilma é honesta, não há crime, portanto é golpe. E eu voto não contra o golpe. Esse era um voto mais do que esperado. Vamos ter agora o voto de Jean Willis. Jandira Fegali foi, portanto, o sétimo não da bancada do Rio de Janeiro. Ela que é bem próxima ao presidente Lula, inclusive esteve com ele no dia em que ele foi depor à polícia. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro votou não, totalizando. Como você lembrou, Juliana, o tempo vai passando, as declarações ficam sendo um pouco mais pesadas e as reações também, né? Os deputados já estão vaiando quem está falando, o clima vai esquentando. Deve ser um cansaço também, né? A votação é muito longa. E esse cansaço já vem desde sexta-feira, na verdade, né? Aquela sequência quase que interminável de depoimentos. Afetuoso abraço em cada cidadão e em cada cidadã do estado do Rio de Janeiro, pelo difícil momento que atravessa a economia do nosso estado. Quero aproveitar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para me dirigir aqui ao deputado Guimarães, que me perguntou se eu tinha raiva da presidente Dilma Rousseff, deputado Eduardo Cunha. Depois do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, vota Leonardo Pisciani, que é o líder do governo do PMDB. Do PMDB na Câmara. O pai dele já declarou que é a favor do impeachment. Mas ele não concorda com o pai. Bom, por causa da votação do impeachment que nós estamos acompanhando, o programa Mesa Redonda, que seria exibido agora às 9h30 da noite, vai ao ar só depois desta cobertura especial. Pelo povo do meu estado, pelo povo do Rio de Janeiro e pelo Brasil, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Júlio Lopes, PP do Rio de Janeiro, votou sim, acumulado 237 votos. Deputado Leonardo Pisciani, do PMDB. Senhor presidente, eu quero fazer 2 registros. O deputado Aníbal Gomes foi submetido a uma grave cirurgia e se encontra na UTI e por esta razão não esteve presente a essa sessão. E eu quero registrar o nome de 5 deputados do PMDB do Rio de Janeiro que, em razão do retorno dos titulares nessa semana e só por esta razão não estão votando. O deputado Marquinho Mendes, o deputado Celso Jacó, a deputada Laura Carneiro
o deputado José Augusto Nalim e o deputado Wilson Bezerra. Senhor presidente, nos 4 mandatos que tomei posse nessa casa, jurei cumprir a Constituição. Eu voto não. Deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, votou não. O programa Volta Mesa Redonda, que começaria às 9 horas da noite, vai ser apresentado somente depois desta cobertura especial da votação do impeachment em Brasília, na Câmara dos Deputados. E agora,